Saiba como foi o Dia das Crianças aqui na Baixada Santista. E menino que teve as costelas e braços quebrados ao ser espancado pela mãe e pelo padrasto deixa o hospital. E na reportagem especial, fake news, passado, presente e futuro. E ainda hoje, um passeio turístico de bonde cheio de aprendizado pelo Centro Histórico de Santos. Olá pessoal, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um A Voz dos Fatos. Meu nome é Christopher Leforte e sou seu anfitrião. O Dia das Crianças é uma data comemorativa celebrada anualmente em homenagem às crianças, cujo dia efetivo varia de acordo com cada país. No Brasil, a data é celebrada no dia 12 de outubro. E você vai ver como foi o Dia dos Pequenos aqui na Baixada Santista. O comércio considera o Dia das Crianças como a terceira maior data em vendas. E segundo o Sindicato do Comércio Varejista da Baixada Santista e do Vale do Ribeira, as compras dos presentes devem ser até 10% maiores do que as do ano passado aqui na Baixada Santista. O Procon Santos orienta que os pais e familiares fiquem atentos para evitar problemas na hora de comprar o presente tão desejado. Alguns pais atolados em tarefas resolveram economizar e a praia foi o destino de grande parte da criançada. Em Cubatão, a dona de casa Beatriz, pela falta de dinheiro, resolveu improvisar uma surpresa simples para os filhos. Apesar de não ter brinquedos, de não ter aquela coisa toda, eles gostaram bastante. No dia seguinte, a gente resolveu dar um segundo Dia das Crianças para eles, até porque eu falei que iria usar o dinheiro que seria dos supostos brinquedos, mas foi bem mais em conta, sabe? Bem mais barato do que os brinquedos e meus filhos adoraram. E claro, a cidade de Santos teve uma programação recheada de atrações para os pequenos. No Gonzaga, a praça central do shopping balneário, inspirada no Authentic Games, virou uma arena vinda direto das telas do YouTube com jogos virtuais, interatividade e realidade aumentada. No Miramar Shopping, uma aventura jurássica aguarda os pequenos com óculos de realidade virtual, um dinossauro de 3 metros e um ninho de dinossauro para tirar fotos. Já no Shopping Pátio Iporanga tem a exposição fotográfica Brincadeira de Criança, preparada pela empresa Iso Santista, com uma homenagem ao mês das crianças. No centro de Santos, a Casa do Trem Bélico recebe o lançamento oficial do Trono Real do Zé Corneteiro, totalmente construído de material reciclado. A Prontrona levou 3 meses de trabalho para ficar pronta. Ainda no centro de Santos, acontece uma edição especial do Bonde Brincar com oficina de mini barista, a bordo do Bonde Café Japão. E durante o passeio pelos pontos turísticos da cidade, as crianças poderão entender o processo de preparo da bebida e decorá-la com criatividade. Em caso de problema com as compras, as reclamações podem ser feitas no Procon Santos e também podem ser feitas pelo e-mail, ou quem se sentir lesado também pode registrar uma reclamação nos postos de atendimento do Poupa Tempo. A ONU reconhece o dia 20 de novembro como o Dia Mundial da Criança, por ser a data em que foi aprovada a Declaração Universal dos Direitos da Criança em 1959 e a Convenção dos Direitos da Criança em 1989. Mas a pergunta que não quer calar, você aí de casa lembra quais são os principais direitos da criança? Caso não, confira aqui comigo a partir de agora. Primeiro, todas as crianças devem ter seus direitos garantidos. Segundo, a criança será protegida e terá direito ao pleno desenvolvimento. Terceiro, crianças têm direito a nome e nacionalidade. Quarto, toda criança tem direito à alimentação, lazer e assistência médica. Quinto, toda criança portadora de necessidades especiais terá direito a atendimento adequado. Sexto, toda criança precisa de amor e compreensão. Sétimo, toda criança tem direito a receber educação. Oitavo, a criança deve ser a primeira a receber proteção. Nono, as crianças devem ser protegidas da crueldade e a exploração. 10º, toda criança tem direito à proteção contra atos de discriminação. Os direitos das crianças estão amparados pela Lei 8.069 de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente, conhecido como ECA. A lei prevê medidas para garantir as condições de vida saudáveis e dignas para as crianças de até 12 anos e para adolescentes de até 18. Um menino de 4 anos que foi espancado pela mãe e pelo padrasto em São Vicente recebeu alta do Hospital Santa Casa por volta das 11 da manhã da última terça-feira. A criança fraturou 8 costelas e teve que operar o braço direito. E também ficou seriamente lesionado, além de ter tido um derrame pleural, acúmulo de líquido no tórax.
Agora o menino deve permanecer com o pai, que conseguiu a guarda provisória de 180 dias. Além da guarda provisória, a justiça também concedeu uma medida protetiva para a criança, a qual proíbe a mãe de ter qualquer aproximação com a vítima e a irmã. A mãe, Júlia Cristina Pereira, de 24 anos, foi presa suspeita de ter espancado seu filho e foi transferida no último dia 7 para a penitenciária feminina de Tremembé, para cumprir prisão preventiva por decisão da justiça em audiência de custódia realizada no dia 6 no Fórum de Santos. No próximo bloco, você vai saber a fundo sobre o que são as fake news e como elas são prejudiciais a todos nós. Não sai daí que a gente volta já já. Estamos de volta com o nosso A Voz dos Fatos. O termo fake news ganhou força mundialmente em 2016 com a corrida presidencial dos Estados Unidos, época em que os conteúdos falsos sobre a candidata Hillary Clinton foram compartilhados de forma intensa pelos eleitores de Donald Trump. Mas a pergunta que não quer calar: como as fake news surgiram? O mestre em educomunicação Bruno Ferreira explica o ponto histórico de origem das fake news no mundo. Se a gente entende fake news como informações falsas, mentirosas, a mentira, ela sempre existiu desde que o mundo é mundo. Se a gente pensa na Idade Média, por exemplo, as razões pelas quais a Inquisição levava mulheres à fogueira, dizendo que elas eram bruxas, curandeiras, Enfim, todas essas desculpas poderiam ser consideradas já naquela época como fake news. Uma grande campanha da Igreja Católica para perseguir mulheres que não se enquadravam a um determinado perfil e com grande adesão da sociedade, porque elas foram perseguidas não apenas pela Igreja, mas também pelos fiéis. O jornal The New York Sun, no ano de 1835, publicou uma série de textos sobre a descoberta na vida da Lua, atribuindo falsamente esses textos, essas descobertas, a um cientista da época. Mas o propósito do jornal, nesse contexto, era vender assinaturas. Aqui no Brasil, diversas fake news foram divulgadas por diversos veículos de comunicação como modo de faturar e ter grande audiência. Casos como o ET de Varginha, Chupa-Cabra e os bonecos amaldiçoados da Xuxa e do Fofão até hoje são lembrados e passados de geração em geração. O jornal Notícias Populares até hoje é lembrado como um dos mais sensacionalistas do nosso país. Mas o maior caso de fake news envolvendo os principais veículos de comunicação de imprensa aqui no Brasil foi o caso Escola Base, que ocorreu em março de 1994 em São Paulo. Os donos da escola infantil de base, Cuchiro Shimada e Maria Aparecida Shimada, bem como o motorista do transporte escolar Maurício Monteiro Avarenga e um casal de pais de um aluno, Saulo e Mara Nunes, foram acusados por duas mães de abuso sexual. A acusação foi aceita pelo delegado da 6ª Delegacia de Polícia da Zona Sul de São Paulo e noticiada como um furo de reportagem pelo Jornal Nacional da TV Globo. A partir dali, a mídia no geral passou a sensacionalizar o fato, explorando o sofrimento das mães e deixando de lado a ética jornalística. Sem maiores provas, com a cobertura da imprensa junto à conduta precipitada da polícia, o conhecido caso Escola Base recebeu grande repercussão. Com apenas a denúncia, a credibilidade da Escola de Educação Infantil Base ruiu. Os suspeitos nem sequer haviam prestado depoimento à polícia. A pressão da mídia foi tanta que Richard, um americano que não possuía qualquer ligação com o fato, foi preso, ainda que tenha sido solto 9 dias depois. Somente em junho do mesmo ano, o delegado Gerson de Carvalho inocentou os acusados envolvidos e o inquérito policial foi arquivado. Porém, a imprensa já havia culpabilizado todos os citados, embora tenha iniciado sua série de retratações, mas nunca na mesma potência, focando nas verdadeiras vítimas. O professor e jornalista investigativo Márcio Calves deu sua análise do caso. Então eu defino que o caso da escola de base foi um grande erro do jornalismo investigativo por pura precipitação, por aquela vontade que todos nós temos, na verdade, de dar um furo. Muitas vezes um furo acaba sendo um furo na água. Em 2014, o Brasil presenciou o caso de uma fake news que teve um fim trágico. A notícia foi divulgada pelo UOL Notícias e relatou que moradores do litoral de São Paulo, no Guarujá, lincharam uma mulher até a morte por causa de um boato divulgado no Facebook. Ela foi acusada de sequestrar crianças para fazer rituais de magia negra. No entanto, a informação era falsa. A professora e educomunicadora Andressa Luiz Irão analisa o caso. Um caso muito triste, muito emblemático, que mostra pra gente, mostra para toda a sociedade
a potência das fake news com as redes sociais digitais e o perigo delas, né? Que podem, inclusive, tirar uma vida como tiraram a da Fabiane. Então nós, cidadãos, precisamos estar atentos a isso e ao nos depararmos com qualquer conteúdo que seja duvidoso, a gente precisa checar essa informação, pensar antes de compartilhar, fazer uma leitura lateral na internet para saber se esse conteúdo também foi divulgado em outros sites noticiosos, né? Antes da gente disseminar essa informação e acabar sendo também um propagador de fake news. A gente precisa combater as fake news porque elas afetam a democracia. O combate às fake news é algo difícil. Os mecanismos de produção e veiculação das notícias falsas são muito eficientes e escondem a identidade dos criminosos. Para os usuários da internet, o importante é conseguir identificar se uma notícia é falsa ou sensacionalista e não compartilhar o conteúdo duvidoso. As agências de jornalismo especializados são uma ferramenta útil para saber se um conteúdo é fake news ou não. Atualmente temos um novo aliado no combate à desinformação, que é a educomunicação. A jornalista Luana Magalhães explica qual a importância da educomunicação em sala de aula e no combate à desinformação. A educomunicação é uma nova área que surge a partir da comunicação e da educação. Ela implica em inserir os meios de comunicação e os meios digitais dentro das salas de aula. E eu não estou me referindo apenas a passar slide pelo data show, mas inserir efetivamente essas tecnologias dentro da metodologia de ensino desse professor, né? Então, por que não, por exemplo, pedir para que os alunos não façam um vídeo para o YouTube com a matéria dada pelo professor naquela aula? Esse processo de construir um produto midiático com a mentoria desse professor faz com que esse aluno desenvolva competências e habilidades que precisamos demais no ambiente informacional que temos hoje. Ele vai desenvolver tanto habilidades para criar um conteúdo, como competências para saber discernir um conteúdo de qualidade e um conteúdo que não é legal, né? Nesse processo também ele vai aprender que ele tem responsabilidade pelo que ele consome, pelo que ele cria e pelo que ele compartilha nas redes sociais, que apesar de não ter sido ele que criou, ele também tem responsabilidade ao repassar aquilo para frente. Com isso tudo, a gente está combatendo a raiz do problema da desinformação e da chamadas fake news que temos, né, hoje em dia. A linha turística do bonde em Santos tem um grande conteúdo histórico a nos ensinar, além de ser acessível e um ponto turístico de grande procura aqui na cidade. A linha turística do bonde oferece uma verdadeira viagem no tempo por diversos pontos de interesse histórico e cultural. Com saída da estação do Valongo, de um prédio de 1867, da primeira ferrovia paulista, os elétricos dos séculos 19 e 20 percorrem o centro histórico em um roteiro monitorado por um guia de turismo. São veículos originais procedentes da Escócia, Itália, Portugal e Japão, que garantem a Santos o primeiro museu vivo internacional de bondes da América Latina. Os mortorneiros e condutores vestem réplicas do uniforme original da época, em que os bondes eram o principal meio de transporte da cidade. A linha turística de Santos dispõe de 5 bondes e 2 reboques. Durante o passeio, o engenheiro elétrico da CT Marcos Rogério nos guiou, contando um pouco da história dos bondes. Esse é o bonde aberto, foi fabricado em 1912 na Escócia. Esse veículo mais antigo do Brasil em funcionamento é o do veículo original do sistema de Santos. Esses veículos foram fabricados a partir de 1909 para serem veículos elétricos. E tem umas novidades que alguns veículos não tinham na época. No caso, o acesso ao estribo duplo. Para você ter, normalmente os bondes só tinham um tipo de estribo. E esse veículo tinha um estribo duplo para facilitar o acesso, principalmente das mulheres. As mulheres usavam vestidos apertados, desconfortáveis. E esse tipo de veículo facilitava o acesso para elas. Eu não poderia deixar de falar nessa reportagem do bonde Café Japão, construído em 1953 e doado pela cidade de Nagasaki, onde ele circulou durante 60 anos. O bonde do prefixo 206 chegou a Santos em 2016, após 42 dias de viagem em navio. O veículo é comandado pelo motorneiro Jair, que nos contou a experiência de dirigi-lo por mais de 15 anos. É muito bom dirigir esses veículos, né, na antiguidade, né? E exige mais o cuidado, né? Mas não tem muito segredo. E turista na fila do bonde é o que não falta. Algo que eu nunca andei
acredito que vai ser uma experiência ímpar. Você vivenciar, né, a história contada é uma coisa, agora presencialmente você vê os detalhes, é maravilhoso isso aí. O ingresso para quem quer curtir essa viagem custa R$ 7,00. Estudantes e professores pagam R$ 3,50 e o passeio de bonde funciona de terça a domingo das 11 da manhã até as 5 da tarde. É pessoal, e chega ao fim mais um A Voz dos Fatos. Obrigado pela companhia, pela audiência e preferência. Fique na paz e até mais. Tchau, tchau, gente.